A Oceania é o continente com mais espécies endêmicas, ou seja, que só existe lá, não existe em nenhuma outra parte do planeta. E hoje nós vamos conhecer algumas dessas espécies incríveis, começando por uma ave que já foi tida como extinta durante 50 anos. É o takai, encontrada somente na Nova Zelândia. Esse incrível animal não voa, a sua plumagem é iridescente, nos lembrando os frangos d'água. Tem um corpo robusto e um bico forte. A sua vocalização é marcante, sendo uma ave bastante barulhenta. Por causa da caça excessiva, foi quase extinta pelos nativos. A introdução de animais na ilha também contribuiu. Por exemplo, como a introdução do arminho, que caça os takais, que não estava acostumado com nenhum tipo de predador como esse, e o veado vermelho, que compete por alimento. Durante 50 anos foi considerado extinto, sendo visto pela última vez em 1898. Mas em 1948, uma pequena população foi redescoberta. Em áreas de montanhas, a altura dessa ave é de 50 centímetros. Essas aves são monogâmicas, onde deposita seus ovos normalmente no ninho feito embaixo de um arbusto. Ela põe 2 ovos. O takai só não foi extinto ainda devido aos projetos de conservação. Sendo introduzida em ilhas onde não há predadores e não há presença humana, sua população é estimada em 500 indivíduos. A reprodução do takai é lenta, o que dificulta a sua conservação. Tem uma baixa taxa de fertilidade e leva cerca de 8 anos para atingir a maturidade sexual. Tem somente 2 filhotes que ficam aos cuidados dos pais por muito tempo. Seu estado de conservação é considerado crítico. Uma ave que é encontrada somente na Austrália e possui um dos meios mais incríveis de reprodução, pois os filhotes já nascem empenados e poucas horas já são capazes de voar, e não são cuidados pelos pais. Essa incrível ave é o peru do mato. É chamado de peru, mas não tem nenhuma ligação com os perus, pois faz parte de outra família. O peru do mato é o maior membro da sua família Megapodidae. As aves dessa família não chocam seus ovos e não cuidam dos filhotes. Utilizam um tipo de chocadeira artificial. Algumas espécies utilizam áreas vulcânicas, o calor do sol ou calor gerado pela fermentação da matéria orgânica. O peru do mato utiliza o calor gerado pela fermentação da matéria orgânica e o calor do sol. Essas aves vivem em florestas tropicais, matagais secos e áreas abertas. É bastante comum nas áreas de montanhas e de planícies. É considerado uma ave primitiva pelos especialistas, devido ao seu modo de reprodução. A sua cabeça é pelada e vermelha, possui um tipo de bolsa amarela que pode inflar. No período de reprodução aumenta de tamanho. A sua plumagem é preto e branco. Essa ave não voa muito bem, dando voos curtos, e prefere fugir correndo em vez de voar, passando a maior parte da sua vida no solo. Durante a noite se empoleira nos galhos altos das árvores para se livrar dos predadores. Pode pesar cerca de 2,3 kg e a sua altura 75 centímetros. Passam o dia forrageando, buscando insetos, sementes e frutas no solo da floresta. No período reprodutivo, o macho deve trabalhar duro para fazer um ninho gigantesco que pode medir 4 metros de largura e 1,5 metro de altura. Ele usa seus pés fortes para fazer um grande monte de compostagem de matéria vegetal em decomposição. A construção é feita por um macho dominante que é visitado por várias fêmeas para acasalar e pôr seus ovos no monte de compostagem. Há confronto entre os machos, pois alguns tentam tomar o seu ninho. Como está exausto devido ao trabalho duro, então na maioria das vezes é vencido e perde o ninho. O ninho pode conter de 15 a 25 ovos que as fêmeas põem em dias alternados. A incubação pode levar de 48 a 50 dias.
O macho controla a temperatura, revirando a matéria vegetal. A temperatura afeta a sexualidade do filhote, resultando em nascimentos de macho quando está mais frio e em fêmeas quando está mais quente. Não se sabe se os perus do mato manipulam o sexo do filhote. O filhote emerge à superfície totalmente desenvolvido e forte o bastante para sair do monte de compostagem, com os olhos abertos e totalmente empenado, coordenação e força corporal, podendo alçar voo em poucas horas, o que garante que fuja dos predadores, já que vive sem o cuidado dos pais. Vamos continuar na Austrália para conhecer outro animal incrível, que inclusive já foi quase extinto da natureza. O bilbe é um marsupial. Antes da chegada dos europeus eram numerosos, em hábitos noturnos, passando o dia escondido em suas tocas subterrâneas. O seu focinho é comprido e orelhas semelhantes às de coelhos, possuindo uma pelagem azul, cinza e a barriga branca com a faixa preta na cauda. Os machos são maiores, podendo medir 55 centímetros e pesar cerca de 2,5 kg. Têm pernas longas, são onívoros, se alimentando de uma variedade de alimentos, como insetos, frutas e pequenos vertebrados. São predados por as águias, pintons e lagartos monitores. As espécies que foram introduzidas, como a raposa vermelha, gatos e os dingos, são os principais responsáveis pelas mortes dos bilbes. Tem hábitos solitários, encontrando outro da mesma espécie no período reprodutivo. A reprodução pode ocorrer o ano inteiro. As fêmeas podem ter 4 ninhadas durante o ano, dando à luz de 1 a 2 filhotes, que terminam o desenvolvimento dentro de uma bolsa. A entrada da bolsa é virada para trás para evitar que caia areia enquanto ela está cavando. Seu estado de conservação é considerado preocupante. Há projetos para aumentar os números dos bilbes na natureza. Antes existiam 2 espécies, mas uma foi extinta em 1931. Cagu, uma ave bastante rara, sendo encontrada somente na Nova Caledônia, na ilha de Grande Terre. É uma ave que passa a maior parte da sua vida no solo, já que não voa muito bem. A sua plumagem é cinza e branco e as pontas das asas com listras, com um penacho que é erguido para se comunicar. É a única ave que possui uma proteção sobre as narinas, evitando que entre partículas quando está vasculhando o solo. As suas áreas são montanhas acima do nível do mar, entre 100 a 1000 metros de altitude. É vista solitária, em pares ou em bando, sendo bastante territorialista, enfrentando outros cagus que estejam em suas áreas. Vocaliza ao amanhecer para demarcar o seu território. No período de reprodução, se exibe para a fêmea, abrindo as asas e levantando o penacho. Essas aves são monogâmicas, tendo um único parceiro. A fêmea põe um único ovo no solo, com manchas. A plumagem do filhote é amarronzada e creme para se camuflar em meio às folhas secas. Quando o europeu chegou à ilha, quase extinguiu o cagu, devido à caça excessiva para consumir a sua carne e usar suas penas para enfeitar chapéus e outros objetos. A introdução de animais domésticos fez com que muitos cagus desaparecessem de algumas áreas. Os porcos e ratos comiam seus ovos, os cães e gatos matavam essas aves. Como não voa muito bem, era presa fácil. É a ave mais ameaçada de extinção da Nova Caledônia. Não há muitas aves na natureza, e as suas áreas estão sendo reduzidas, e as suas áreas estão sendo destruídas, levando à redução das últimas populações de cagus. Animais lentos e com um nome bem peculiar de um prato culinário que os nordestinos amam é o cuscuz malhado. É um marsupial encontrado em florestas tropicais e manguezais em países como Nova Guiné, Austrália e ilhas próximas. Mas suas maiores populações estão na Nova Guiné. Seu tamanho é de 65 a 97 centímetros de comprimento, podendo pesar até 6 quilos.
A cor da pelagem desses animais, o macho costuma ser cinza e marrom com partes em branco, ou branco e amarelo com manchas. Somente os machos possuem as manchas. As fêmeas normalmente são brancas ou cinzas. São animais difíceis de serem avistados devido aos seus hábitos noturnos, passando o dia escondido e saindo à noite. Se movimentam lentos que até nos lembram as preguiças, e só buscam da mesma espécie no período de reprodução, vivendo uma vida solitária, marcando suas áreas com saliva e uma substância das suas glândulas. Emitem assobios e rosnados para se comunicar. Pode se reproduzir em qualquer época do ano. A fêmea tem vários parceiros. O seu período de gestação leva 13 dias e o filhote passa para a bolsa, onde termina o desenvolvimento. Pode dar à luz a 3 filhotes, mas raramente cuida de mais de 2. São castrados pela carne e pele. Seu estado de conservação é considerado pouco preocupante. Uma ave grande sendo encontrada ao norte da Austrália e sul da Nova Guiné, vivendo em áreas de pastagens, campos abertos. É uma ave nômade que sempre está em busca de novas áreas atrás de alimento, principalmente frutas, sementes e pequenos mamíferos. Suas pernas são compridas, podendo medir 1,20 m de altura, e a envergadura das suas asas 2 metros. Os machos são maiores. É a maior ave voadora da Austrália. Pode ser vista solitária ou em pares. No período de reprodução, pode ser vistas em grupos. São aves tímidas, evitando a presença humana. Algo bastante assustador é a vocalização que os machos emitem para conquistar as fêmeas. Expandindo uma bolsa no pescoço e caminhando com uma postura de dominância. A fêmea põe de 1 a 2 ovos na coliva, com manchas. Essa ave é bastante caçada pelos aborígenes para o consumo da carne. Seu estado de conservação é considerado pouco preocupante. Se vocês gostaram deste vídeo e querem continuar acompanhando mais vídeos, então apoie o canal se inscrevendo. Vamos nos encontrar nos próximos.